Olá, tudo bem com todos? Bem-vindos ao estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. Nós estamos dando continuidade. Abordaremos hoje o capítulo 9, o Evangelho no Lar. E é o último capítulo da unidade, da primeira unidade, desse livro. E aí, recordando, relembrando que na próxima semana nós faremos uma live para tirar todas as dúvidas, ter todos os esclarecimentos necessários. Contamos com a participação de vocês lá, certo? Então, hoje vamos ver esse capítulo Evangelho no Lar. O que é necessariamente, Esse Evangelho no Lar, os benefícios que todos nós temos ao fazermos esse Evangelho, principalmente como ele deve ser feito, sugestões de livro que vocês podem utilizar no Evangelho do Lar. E principal, na realidade, é a conscientização dos benefícios que nós temos ao fazer esse Evangelho no Lar. O quanto que isso nos ajuda, nos beneficia, não na individualidade para nós, também no plano espiritual, E a família fica mais unida, mais integrada. Vamos comentar um pouquinho de tudo isso, certo? Então vamos dar início fazendo a nossa prece inicial para começar os nossos estudos. Senhor, Divino Amado Mestre, obrigado pelo dia de hoje. Obrigada por esse momento que estamos tendo, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua doutrina, termos discernimento e compreensão dela, de podermos compreender no dia de hoje que um Evangelho no Lar, nós estamos abrindo as portas para que o Senhor possa vir participar conosco, para que o Senhor possa estar conosco, nos iluminando os pensamentos, iluminando a nossa casa, iluminando a nossa família. Que nesse momento essa irradiação, essa energia, essas bênçãos possam ser envolvida em todos os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos pais, todos que estão ao nosso redor. E o que o nosso lar, Senhor, possa sempre ser abençoados. Ser conosco sempre. Que assim seja. Então, vamos, para o nosso estudo de hoje. Eis que em um momento, toque, toque, toque na nossa porta. Será que eu abro? Será que eu não abro? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós estamos tendo a oportunidade, como o Evangelho no Lar, de trazer para dentro da nossa casa, como eu comentei agora há pouco na nossa prece, trazer para dentro da nossa casa Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele estarei aí, e ele comigo. Então, eu já gostaria logo de início sinalizar a importância que nós temos desse Evangelho no Lar, a orientação. Muitos de nós, até que se dizem espíritas, às vezes esquecemos desse detalhe. Não é que se dizem espírita, Às vezes esquece, porque é um dia, é um momento, mas o quanto que é importante, essa prática do Evangelho no Lar.
Bom, vamos compreender então como tudo começou. Por que evangelho no lar? Quando foi feito o primeiro evangelho no lar? Quem que fez? Onde? Vamos conhecer um pouquinho essa história. Jesus estava na casa de Pedro e aproveitou para ensinar. Simão Pedro, o que fez o pescador? O que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Ah, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra o resíduo da pesca. E Jesus continuou. E o oleiro? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E o carpinteiro? O carpinteiro lavrará a madeira, usará a enxô e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. Olha que Jesus fala. O lar é o berço doméstico. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que importância que tem o nosso lar. A casa do homem é a legítima exportadora de características à vida comum. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, que Jesus nos abençoa, é servido na nossa casa. Somos beneficiados todos nós com isso. Por que não instilar em redor dessa mesa a sementeira da felicidade, a sementeira da paz na conservação e no pensamento edificante? O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do sol, do céu, perdão. Então, olha o que Jesus nos dá, o que Jesus nos faz. Ele ilumina, nos abençoa com os pensamentos, com as ideias, com as intuições através da luz do céu. Mestre, seja feita como desejas. Seja feito como desejas. E Jesus desenrolou os escritos da sabedoria. Então, na terra, em casa de Pedro, aconteceu o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, tá aí para nós podermos compreender, né? Esse primeiro culto, como que aconteceu com Pedro e o que Jesus disse a ele, né? O Evangelho no lar, ele é uma reunião singela, simples, fraterna, onde todos os membros, todas as pessoas da família consagram minutos importantes ali, que são dedicados, né, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para nós, como eu mostrei no primeiro slide, para podermos falar de Jesus. Dedicar-se um pouquinho à oração, ao agradecimento. Nós temos muito que agradecer, muito, tudo. E principalmente, a hora que nós estamos falando de Jesus, nós vamos alimentar a nossa alma. O nosso lar, ele não é somente a moradia dos nossos corpos, mas ele, acima de tudo, o nosso lar, vamos pensar dessa forma, é a residência do nosso espírito, da nossa formação, da nossa evolução, é o berço, como nós sempre dizemos. Não é nenhuma invenção do Espiritismo essa história do Evangelho no lar. É uma prática que eu acabei de mostrar pela história, que foi ensinada pelo próprio Mestre, que ele reunia também os apóstolos, ele já fazia de uma certa forma esse evangelho, né, de uma certa forma, com seus seguidores, em Cafarnaum, em Tiberíades,
nas outras aldeias, sempre pregando, sempre ensinando, sempre levando o evangelho, a palavra, nos lares que ele entrava, tá? Porque o evangelho, ele tem um ensino moral deixado por Jesus. Então, o evangelho, ele é um código que vai ter todos os momentos de nossa vida. Com um princípio básico que Jesus nos passa de todas as relações que nós temos no social, tá? E também na mais rigorosa justiça. Quando nós fazemos, portanto, esse evangelho no lar, melhora o nosso ambiente afetivo, as nossas emoções, as nossas relações e principalmente o espiritual da família. Então, qual é o objetivo do evangelho no lar? Momento de paz, de compreensão na vida familiar. Está integrando todo mundo, é o momento que está todo mundo junto, todo mundo reunido. Ainda mais nos dias de hoje, que às vezes é uma internet, é as redes sociais, né? Que às vezes impede esse momento de reunião. São apenas alguns minutinhos. Ele une mais a família com isso. Para quê? Para uma atividade espiritual em comum. Essa harmonia em família, ela principalmente ela vai despertar consciência, renovação dos valores pessoais, dos valores morais, dos valores espirituais que nós vamos passar para todos os membros da nossa família, né? E tendo como base o quê? O ensinamento de Jesus como diretriz, o ensinamento de Jesus como guia. Também amplia o conhecimento e o entendimento do evangelho, né? Nos fortalece espiritualmente, principalmente para as lutas da nossa vida. Porque quando nós fazemos o evangelho no lar, ele eleva o padrão vibratório, ele eleva a energia e esse fortalecimento espiritual, consequentemente, vai acontecer. Quando eleva esse padrão vibratório, essa energia, higieniza o nosso ambiente espiritual no lar, aquela energia densa que nós estamos falando nesses primeiros capítulos, aquela energia mais negativa, pensamentos mais negativos, com certeza começa a desaparecer, higieniza, limpa esse ambiente no lar. Aí nós vamos ter o quê? Pensamentos, sentimentos mais cristãos, pensamentos, sentimentos mais positivos, mais valorosos. E com isso vai atrair a assistência dos bons espíritos, né? E dos encarnantes e desencarnados carentes que estejam no ambiente do lar, né? Que estejam no ambiente do lar ou relacionadas aos seus membros, porque muitas vezes eles acabam vindo para perto de nós. Então, orar em família atrai espíritos superiores que vão passar a amparar a nossa família, promovendo esclarecimento e também desvincular dos espíritos que temporariamente vibram nas faixas inferiores. Então, o evangelho no lar, ele abre portas para os bons espíritos e afasta os maus, ajudando-nos com isso a superar as dificuldades que nós temos no dia a dia, lá fora, né, com todos os problemas, vamos nos fortalecendo e aí acendendo uma luz de compreensão, de paciência, aquele ambiente no lar mais gostoso, mais fraterno, mais compreensivo. Olha só, cheguei para perturbar a casa do Zé. Uma brincadeirinha? Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar.
Então, o quanto que impede que irmãozinhos que possam nos prejudicar com pensamentos mais inferiores, com uma energia mais densa, a luz que o evangelho no lar, quando nós fazemos, ilumina e irradia, impede que esses irmãozinhos possam nos prejudicar. Olha só o que é falado. Ajuda na formação de um mundo melhor na Terra. O Evangelho. Por quê? A evangelização estimula e acentua o sentimento de fraternidade que existe em toda criatura e pode fazer germinar em cada um, em cada lar, as sementes do amor e da paz. Ah, se todos pudessem, tivessem a consciência desse evangelho no lar. Quanta paz! Com toda essa transição que estamos passando, quem sabe nós vamos conseguir atingir essa conscientização de nos dedicarmos minutinhos para Jesus na semana. Esse evangelho é uma luz inapagável. Ela irradia o quarteirão da nossa casa. Ela irradia prédios. Não sou eu que estou falando, eu vou passar a frase do Emmanuel falando, Joana de Ângeles, né? Inapagável, que passa a brilhar sobre o lar, onde se ore com o verdadeiro amor. Isso daí nos livros, quando nós estamos lendo, a espiritualidade, ela sabe qual é a casa que faz o evangelho no lar, porque tem uma luz, né? Nos livros do André Luiz, isso é muito claro. Eles conseguem enxergar essa luz e é o que vai aproximar os bons espíritos. Olha só, quando uma família ora em casa, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Ilumina, como eu comentei com vocês, um quarteirão inteiro, né? Olha só que a Joana de Ângeles nos fala. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça os céus, a prece da comunhão em família, se alguém que está em um apartamento faz o evangelho no lar, todo o edifício, todo se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Mesmo aqueles que não fazem, que não têm essa conscientização, são beneficiados por esse evangelho. Olha só. Olha o que o Emmanuel nos diz. O culto do evangelho no lar, ele aperfeiçoa o homem. O culto do evangelho no lar, aperfeiçoando o homem, ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade, quem está ao seu redor, com quem essa família se relaciona, e a comunidade melhorada eleva a nação. Que nós acabamos de falar. Se todos tiverem a consciência, se cada um de nós, um grãozinho de areia, fazer a nossa parte, olha como isso, né? Nesses tempos de guerra, de energias densas, o quanto que cada um de nós, uma energia, uma prece, um dedicar a Jesus, nós somos abençoados. Né? Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Olha, ainda o que o Emmanuel nos fala, como se nós, assim, lermos o Evangelho, estudar o Evangelho fosse um grande sacrifício, gente, que Jesus faz por nós, né? Nós nos dedicarmos à felicidade comum. A observada impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. Tudo vai serenando, tudo vai se acalmando, tudo vai melhorando. O erro alheio obtém compaixão. Olha o quanto que nós ganhamos. A maldade não encontra brechas. Para quê? Para insinuar-se. Quantos benefícios! Que sacrifício é esse? Nenhum. Quanta felicidade!
quanta coisa boa que nós recebemos. Então agora nós vamos compreender um pouquinho mais como fazer esse evangelho. O que precisa ser feito, né? Providências primeiros preliminares, antes de fazer o evangelho. O que nós precisamos? Vamos dizer que hoje nós vamos começar a fazer esse agendamento, que é um agendamento com a espiritualidade superior. Olha, na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos nos reunir. Eles vão deixar os afazeres no plano espiritual para vir para nossa casa. Então, é um compromisso que nós temos com a espiritualidade. Ah, Sandra, e se tiver intercorrências? Se tiver intercorrências, nós vamos dizer pode ter, e vão surgir muitas intercorrências antes que nós precisamos relutar para evitar, né? Ah, eu marquei de quarta-feira, 8 horas, e a semana que vem tem uma live, né, desse nosso estudo. Aí nós vamos conversar com a espiritualidade compreende e podemos remarcar. Nós vamos fazer o nosso estudo, ao invés das 8 horas, às 10 horas. Então vamos entender isso melhor, tá? Nós vamos marcar um dia da semana, um horário, ambos fixos e certos, em que possa estar reunida toda a família, ao menos os que isso se dispuseram a fazer, os que estão com objetivo de poder fazer o evangelho no lar, que estão comprometidos. Se os outros não quiserem fazer, comece com você mesmo. Com você mesmo essa atividade, não importa. Se for onde tem Jesus está conosco. Certinho? Chegou uma visita, convida essa visita. Ah, mas ele não, olha, é um momentinho que eu tenho um compromisso, mas eu já vou. Faça a sua parte. Esse dia e hora deve ser rigorosamente observados para facilitar que os bons espíritos nos prestem a sua assistência espiritual, tá? Como eu comentei, eles também têm as suas ocupações no plano espiritual. Vários, né? Vários trabalhos. E eles vêm para nos auxiliar naquele dia, eles têm uma agenda naquele horário. É um compromisso deles também, tá? Olha aqui, já vai começar o evangelho no lar e eu vou ter que fazer isso sozinho novamente. Olha o que a espiritualidade amiga fala, é o que ele pensa. Nunca nós estamos sozinhos. Nós temos os espíritos superiores e eles trazem os irmãozinhos que precisam daquele esclarecimento, de todo aquele aprendizado também para vir aprender conosco em casa. Nós nunca vamos estar desamparados e sozinhos. Que Jesus nos diz em Mateus: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Não vamos esquecer isso. Não é desculpa para nós. Bom, segundo ponto. Quem vai dirigir a reunião? Vai ser o chefe da casa, né? Ou quem tiver, de preferência, maior conhecimentos da doutrina espírita para direcionar, né? Pode também escolher o cômodo da casa que sirva melhor para essa atividade, né? Numa sala, na cozinha, ou numa varanda, em uma área aberta, né? Selecionar o livro que vocês vão estudar, uma leitura metódica e sequente, quer dizer, toda semana vamos ler um trechinho essa semana disso, depois na próxima, e que nós possamos ir compreendendo dia a dia isso daí, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o mais recomendado, né? Devemos estar lendo o Evangelho, né? Se quando terminar, se vocês não quiserem repetir, pode ser utilizado outro, mas sempre, gente, todo dia, todo momento. Se eu ler uma parte do Evangelho agora e ler a semana que vem, nós vamos ter a maturidade espiritual. Sempre vai se modificando a visão que nós temos na passagem do Evangelho. Então, não é de jeito nenhum repetitivo, a compreensão vai ser outra. Comecem a observar isso dia a dia.
mas de novo caiu essa lição, é porque eu tô precisando ver aquela lição. Tem coisas que eu preciso compreender que às vezes eu não enxerguei. Se eu ler essa semana, eu vou ver de um jeito o mês que vem. Eu tenho anotado no meu evangelho datas. E a compreensão é muito diferente, né? Como a gente chama da maturidade espiritual. Então, tenham sempre como base o evangelho. E nós podemos pegar do início, do primeiro capítulo do evangelho, ou abrir aleatoriamente. Fica a critério. Tá? É bem interessante pegar já do início, vir estudando, porque vai, né? Aí ou intercalar numa outra semana, abre aleatório, e aí eu vou explicar como nós vamos fazer isso. O livro dos Espíritos também, e estudando semanalmente duas perguntas, né? 3, o que vocês acharem melhor, conforme a dedicação que vocês vão ter e o tempo. Mas pelo menos que seja uma por semana, quando vocês verem já, e bem absorvida, né? Tem esse livro Pão Nosso do Chico Xavier, também muito bacana, Agenda Cristã, Fonte Viva, são livros edificantes, importantes, que podem, ser adicionados com o Evangelho. Certinho? Outro detalhe, desligar rádio, televisão, celular, tudo que pode impedir essa veiculação de ideias perturbadoras que podem agitar o ambiente. Vamos procurar assim uns 10 minutinhos antes, buscar uma paz, uma tranquilidade, coisas bem gostosas, energia boa. Podemos utilizar também música suave. Nossa, é muito bacana, né? Ela favorece o ambiente, ela nos ajuda a iluminar as ideias, aquilo fica um ambiente gostoso. Quando nós entramos no centro para assistir uma palestra, aquela música vai nos conectando com Jesus, né? Aumenta as nossas vibrações, as nossas preces, a nossa energia. Vamos colocar, né, para fluidificar a água, coloquem uma jarra, um copo para cada um que esteja na mesa, porque naquele momento os bons espíritos, eles nos auxiliam e eles acabam energizando toda essa água que dá para nós utilizarmos na semana, para a família, tá? Então, esse é o preparo que tem que ter. Já deixem o evangelho, os livros, uma jarra com água, um copo para cada um com água. Essa água também, ela vai auxiliar para alguém que está enfermo, alguém que está debilitado, alguém que está aflito emocionalmente. É o remédio. E que remédio? Né? Então, colocá-la nesse recipiente adequado, né? E ser distribuída depois. Se está no copo e pode ser tomada na semana, dá para quem está enfermo, para quem está aflito, certo? Como que é o desenvolvimento do evangelho? Primeiro, fazemos uma prece inicial. Como foi a segunda aula nossa, eu até que passei para vocês falando de prece. Uma prece singela, como nós fazemos a abertura aqui do nosso estudo, né? De coração, pedindo assistência, proteção espiritual para esses bons estudos, para que tudo possa fluir da melhor forma possível, né? E que seja com toda essa proteção. Simples, sincera, breve, de preferência espontânea, não precisa ser decorada. Podemos fazer o Pai Nosso? Claro que podemos. Podemos fazer uma Ave Maria, se for de desejo? Podem, né? Mas de preferência façam como nós fazemos aqui no início, agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, aos bons espíritos, né? Fala coisas do coração que você está sentindo naquele momento, né? E proferida por um desses participantes que vão fazer. E pode ser aleatório, né? Quem tem vontade naquele momento de fazer a prece naquele dia, às vezes está com uma necessidade maior, né? Mais que palavras que tenham valor, os sentimentos.
Não são as palavras se são lindas, se são belas. Ah, eu não sei fazer prece, eu não falo bonito, mas o que importa é o que você está falando. E tenham certeza que sempre nós temos a intuição divina. Sempre. Certo? Leitura doutrinária, vamos pegar então o Evangelho, fazer aquela leitura metódica toda semana, sequente, né? Dando sequência de um pequeno trecho do livro escolhido, tá? Não excedendo aí a leitura dessa doutrina em torno de 10 minutos. O que nós vamos fazer? Comentários dessa leitura. O que vocês compreenderam? O que nós tiramos desse aprendizado? O que isso pode ser colocado na nossa vivência no dia a dia? Tá? Então, um comentário rápidos, buscando sempre a essência do ensinamento de Jesus. O que Jesus quer nos dizer com isso? Lembrando que no Evangelho tem toda a vivência. Jesus vivenciou isso. E qual que é o nosso maior objetivo aqui? Né? Da nossa evolução espiritual, o aprendizado de Jesus. Sermos sua imagem e sua semelhança. Estamos muito longe. Mas é isso. O que tem de aprendizado para nós aplicarmos na nossa vida no dia a dia? O que eu errei? O que eu posso melhorar? O que podemos aperfeiçoar? Certo? Recomendações, né? Que nós temos. Colocar as lições comentadas que elas possam ser ao alcance de todos, que todos possam ter uma compreensão intelectual daquele estudo que vai ser feito, em uma linguagem que todos possam compreender. De repente, muitos de nós já participamos do centro, das atividades, vai falar numa linguagem com o filho, façam o filho participar. Né? Os pais, todos, aquele que mais precisa deveria estar ali. Devagarzinho nós vamos conseguindo. Isso pede para a espiritualidade, né? Incentivar a participação de todos presentes nos comentários, se são maiores, se são menores, por pequeno que seja, aquele comentário ele é importante para todos. E é devagarzinho que essa participação começa a aumentar. Não ter vergonha, não ter receio, falar o que está pensando e o que tem vontade naquele momento. Procurar fazer que todos mantenham a conversação em cunho edificante e apropriado. Então, evitar desviar para outros assuntos no momento do evangelho, tocar nos assuntos do problema da casa, alguma coisa lá fora, ou de fofoca. Temas que estão fora do estudo da luz do evangelho. Nós temos que focar o estudo do evangelho ali no lar, tá? Fazer dos ensinamentos críticas, né? Nenhum grupo, alguém que está comentando alguma coisa, criticar. Tudo aquilo tem um proveito, tudo aquilo tem uma necessidade. Às vezes até do que a pessoa expôs, do que a pessoa comentou. Uma outra recomendação que não está aqui, às vezes se a pessoa tem uma mediunidade, né? Não deixar ali, não é momento, a nossa casa não é momento para poder deixar ou ter a permissividade para uma incorporação. De forma nenhuma, nós vamos ter estudo sobre mediunidade. O médium consciente, o médium educado, ele sabe disso. Então, ali no Evangelho no Lar não é momento para isso. Isso tem seus momentos, tem as salas mediúnicas, o local certo é dentro da casa espírita, em uma sala. Não pode ocorrer isso de forma alguma no Evangelho no Lar. Evitar. Se porventura acontecer, peçam orientação no centro, conversem conosco, tirem essas dúvidas aqui no nosso WhatsApp, tá? Mas isso não pode ocorrer. Eu finalizo hoje, né, esse Evangelho no Lar com essa frase final. Permitamos que Jesus entre no nosso lar, em nosso coração, em nossas vidas. Certo? Ele está batendo na nossa porta. Que nós possamos nos dedicar esses 5 minutinhos a Jesus.
Então, chegamos ao final desse capítulo 9, o Evangelho no Lar. Peço que vocês leiam no livro, se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, por favor, nós estamos à disposição no grupo do WhatsApp, eu, o Walter, tá? A semana que vem, lembrando de novo, nós vamos ter a live, nós vamos conversar sobre todos esses 10 estudos que foram feitos até o momento. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 1º de junho, às 20 horas. Nós vamos passar um link do Meet, vocês vão clicar para entrar e a hora que vocês clicarem, nós vamos dar permissão para vocês entrarem na sala onde vai ser feita a reunião, tá? E nós vamos passar todas essas orientações também pelo WhatsApp. E eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, com ótimas energias, né? E que Jesus possa abençoar a todos nós, a toda a nossa família. Que Jesus abençoe o nosso lar. E vou ficar muito feliz que vocês possam nos dizer ali no WhatsApp quem já está fazendo a prática do Evangelho no lar e quem está até iniciando, né? Que Jesus abençoe a todos o nosso lar. Que assim seja.